Muito bom dia, estamos aqui com mais um Devocional com Deus e hoje eu quero estar lendo o livro de Romanos, no capítulo 4, no verso 25, que diz o seguinte: Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para sermos declarados justos diante de Deus. Então aqui está falando de Jesus, né? Que Jesus ele foi entregue à morte pelo meu pecado, pelo seu pecado, e foi ressuscitado para que hoje a gente venha ser justos diante de Deus. Então esse é o favor imerecido. Então o que a gente pode aprender com o versículo de hoje é que a gente está livre de qualquer condenação que esteja sobre o pecado que nós cometemos ou que já cometemos. Porque antes de Jesus vir, a gente era totalmente condicionado à morte, né? Pelos nossos erros, pelo aquilo que a gente fazemos de errado. Então hoje a gente tem essa liberdade, hoje porque Jesus ele venceu a morte. Então hoje a gente não tem essa condenação. Então hoje a gente vive de forma justa diante de Deus, né? Apenas simplesmente pelo fato de a gente crer em Jesus. Então, para a gente poder viver essa justiça, a gente precisa crer em Jesus. Então, o que a gente pode aprender também com esse versículo é que a gente deve se perdoar, porque muitas vezes a gente vive uma situação de erro, ou às vezes pelos erros que nós já cometemos, pelos pecados que a gente já cometemos, muitas vezes a gente pode achar que a gente não tem mais jeito, né? Fala assim, o que eu já fiz na minha vida, Deus não vai me perdoar, eu já não vou mais para o céu mesmo. Então a pessoa continua vivendo uma vida de erros, né? A pessoa ela acaba vivendo uma vida prejudicando as pessoas, ela acaba se posicionando de uma forma cruel, né, diante da sociedade. Então a gente deve se perdoar, porque aqui deixa claro que Jesus ele já foi entregue pelos nossos pecados. Então o Senhor Jesus, ele já justificou a gente de qualquer erro que a gente possa ter cometido, independente, né, se foi um erro muito grave. Então, o Senhor, hoje, ele nos perdoa, né, por qualquer situação que a gente tenha cometido em nosso passado. Então, a gente deve se perdoar. A gente deve ter essa consciência que a gente tem uma segunda chance, né? Enquanto Jesus não voltar, né, para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo eleito, para buscar o seu povo que decidiu, né, viver uma vida de princípios, que decidiu crer em Jesus, enquanto Jesus nos voltar, a gente tem uma segunda chance, a gente tem uma nova oportunidade todos os dias. Então, basta a gente decidir. Então, a gente tem que olhar para o nosso pecado e não deve se sentir culpado. A gente não deve deixar que às vezes uma vida de vícios, uma vida de erros, ela venha nos escravizar, né? Ela venha nos tornar escravo, né? Por poder, assim, né, dizer que a gente não é capaz, que a gente não vai ser aceito por Deus. Então, muitas vezes a gente pode estar vivendo uma situação tão delicada, né, que a gente sabe que está contra os princípios de Deus. E muitas vezes a gente pode se sentir para baixo, a gente pode se sentir inferior, a gente pode achar que a gente não é aceito. A gente quer muitas vezes viver uma vida com Deus, só que a gente pode estar vivendo uma situação que, que a gente tem plena convicção que não agrada a Deus. Então, assim, a gente não pode deixar que essa situação nos condene, porque Deus ele nos ama, Deus ele nos torna justo. Só que, assim, conforme a gente crê em Jesus e conforme a gente vai tendo um devocional com Deus, vai tendo uma vida, né, com o Senhor vai trabalhando, né? O Senhor vai nos conduzindo, porque a gente tem o Espírito Santo em nossas vidas. E a Bíblia fala que as coisas não devem ser nem por força, né, e nem por violência, porque quem convence é o Espírito Santo. Então, a partir do momento que você decide servir a Deus, que você decide a caminhar com Jesus, a crer que Jesus ele morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado, que a gente entende que a gente somos falhos e que a gente se submete a viver uma nova experiência com Deus, que a gente se submete a ter uma vida direcionada por Deus. O próprio Espírito Santo, ele vai nos conduzindo, ele vai nos convencendo do que é errado, né, do que é certo, do que a gente deve fazer, do que a gente não deve fazer. A gente vê que o apóstolo Paulo, ele fala que aquilo que a gente deve fazer, a gente não faz, mas o que nós não devemos fazer, a gente sempre acaba fazendo. Então a gente sempre vai estar condicionado a acabar cometendo erros, a acabar fazendo algum pecado. Então a gente não deve deixar que essas coisas
venha nos fazer se sentir inferior, nos fazer se sentir que a gente não é aceito, porque isso que o inimigo ele quer fazer em nossas vidas, ele quer fazer muitas vezes a gente chutar o balde, ele fazer nos entender que a gente é um pecador e que a gente não vai ser aceito por Deus. Então, às vezes a gente acaba se entregando, né, a todo o tipo de perversidade, a todo o tipo de vício, a gente acaba se entregando, né, por achar que a gente não tem mais jeito, mas a gente tem jeito. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele foi entregue à morte pelo meu pecado, pelo seu pecado, e ressuscitou para que nós venhamos ser justificados diante de Deus. Então, o Senhor, ele não enxerga o nosso pecado, mas Deus, ele quer o nosso coração, ele quer a nossa fé. Então, que essa palavra, ela venha nos motivar, né, a crer em Deus e que a gente venha também a se perdoar pelos erros que a gente já cometeu, ou muitas vezes até pelo erro que a gente deve estar cometendo nesse exato momento. Às vezes a gente está vivendo uma situação que a gente não sabe como resolver e a gente acaba vivendo no automático. A gente quer sair daquela situação, mas a gente não sabe como, né? E às vezes a gente também faz algo que a gente até gosta de fazer, que a gente não sabe como agir. Então, o que essa palavra nos diz é que a gente já foi justificado e que a gente não deve deixar que qualquer situação que a gente possa estar vivendo de pecado, que ela venha nos afastar do amor de Deus, mas que a gente venha crer em Jesus e venha buscar uma caminhada com Deus, que a gente venha buscar a ter uma experiência diária com o Senhor, né, a buscar os seus conhecimentos e permitir, né, que o Espírito Santo ele ministre em nosso coração, a gente permitir que o Espírito Santo ele nos orienta, né, o que a gente deve fazer. Então, o que a gente, né, deixa claro, né, no dia de hoje no nosso devocional é que a gente fomos perdoados de todos os nossos pecados e que hoje a gente não é condenado por nada que nós fazemos. Então, qualquer situação que a gente possa estar fazendo hoje, a gente pode, assim, se a gente viver uma vida de erro e Jesus voltar e a gente estiver no erro, a gente pode não ir para o céu, né? A gente pode não ser glorificado junto com Jesus, né? Mas enquanto a gente tiver vida, enquanto a gente estiver respirando, a gente sempre tem uma nova oportunidade para poder se arrepender e para converter, né, o nosso caminho mal em um caminho de bem, né? Procurar fazer bem. Porque assim, a gente nunca vai ser perfeito, a gente sempre vai errar. Mas quando a gente tem a consciência de que a gente está fazendo algo que é errado, algo que desagrada a Deus, a gente permite que o Senhor, que o Espírito Santo, ele nos conduza e a gente é obediente, né, a essas ordens que o Espírito Santo nos dá. A gente passa a viver uma vida de obediência, uma vida de princípio, uma vida de santidade. Aí a gente vai colher bons frutos, né? Deus ele vai nos honrar, a gente vai ver muitas promessas de Deus. Então, a gente não é condenado, né? Hoje, Deus não olha a nossa vida pelo pecado que nós cometemos. O pecado que nós cometemos nos impede de receber muitas coisas e de viver muitas outras coisas. Mas o pecado hoje, ele não é um motivo para nos afastar de Deus. Hoje, o pecado, ele não tem poder sobre as nossas vidas, né? Porque Jesus ele venceu o pecado, Jesus ele venceu a morte. Então hoje a gente é justificado. Então hoje, para a gente poder viver o melhor de Deus, basta a gente crer em Jesus e ser obediente ao que o Espírito Santo ele nos conduz a fazer. E a gente sabe quando o Espírito Santo ele fala conosco, independente se a gente é mal ou se a gente é bom, ou se a gente faz coisas ruins, ou se a gente faz coisas boas, independente. Todos nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Então a gente sempre vai ouvir aquela voz que nos orienta a fazer o que é mal e aquela voz que nos orienta a fazer o que é certo. Então, essa voz que nos orienta a fazer o que é certo, o que é justo, é o Espírito Santo em nossa vida. Então quando a gente passa a viver, né, uma vida seguindo essas orientações que é o certo a se fazer, a gente ali tá seguindo os princípios do Senhor, a gente está vivendo a santidade de Deus. Então basta a gente crer em Jesus e seguir o que é certo, que Deus ele vai honrar a nossa vida em todas as áreas e vai nos capacitar em tudo. Então Deus ele vai pegar a nossa fraqueza, né, e vai nos transformar forte naquilo que a gente se sente fraco. Então, ou seja,
a força do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então basta a gente ter o coração disponível, né, para poder viver o melhor de Deus. Bom, nosso devocional fica por aqui. Espero que o Senhor ele tenha falado com você de alguma forma, que esse devocional que a gente faz todos os dias ele possa gerar uma transformação em sua vida e que te possa fazer se tornar uma pessoa melhor. Assim como vem me tornando uma pessoa melhor, assim como vem me instruindo, assim como o Senhor vem me capacitando, que também se estenda isso na sua vida. Então, que Deus te abençoe grandemente. Eu fico por aqui. Até a próxima.